Olá, estamos mais uma vez aqui na intenção de lermos o Evangelho de João juntos. Ao assistir este vídeo, eu acredito que você já leu os capítulos 4, 5 e 6 do Evangelho de João. Gostaria de apresentar a você esta obra, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É uma obra muito interessante. Se você gostaria de conhecer um pouco mais o contexto do texto, principalmente dos evangelhos, você encontra nesta obra muitas informações. Algumas delas estarei apresentando aqui durante a breve exposição destes 3 capítulos do Evangelho de João. Bom, o capítulo 1, como nós falamos, João começa seu relato falando de Jesus na eternidade. E logo em seguida, ele apresenta Jesus como o Verbo que se encarnou e o testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo. O capítulo 2 nos leva a Caná, na Galileia, onde Jesus realiza o seu milagre e depois João coloca Jesus em Jerusalém, efetuando a purificação do templo. É nesse contexto que acontece a conversa com Nicodemos, que é um dos principais dentre os judeus, um membro do Sinédrio. O capítulo 4 coloca Jesus novamente em trânsito. Jesus deixa Jerusalém e está voltando para a Galileia. E nesse ínterim, no caminho, ele para numa cidadezinha chamada Sicar, e é um vilarejo. E é neste contexto que ele se encontra com uma mulher. Como você pode perceber, é um contraste bem grande com o capítulo 3, onde Jesus estava conversando com um homem, uma autoridade judaica, e agora ele está num lugar totalmente diferente, à beira de um poço, e conversando com uma mulher samaritana. Flávio Joséfo nos fala muito sobre esta rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Eles literalmente se odiavam. Havia uma aversão muito grande. E esta mulher aqui era uma mulher que estava com problemas relacionais. Ela mesma menciona que teve 5 maridos e assim por diante. O interessante nesse relato é que ele se dá ao meio-dia. E o costume das mulheres era de buscar água ao entardecer, por volta das 6 horas da tarde, com o sol mais fresquinho. Mas essa mulher possivelmente era uma pessoa não grata e, consequentemente, ela ia sozinha buscar a sua água. O que a gente pode perceber no contraste aqui entre o capítulo 3 e o capítulo 4 é que Jesus é resposta tanto para o religioso, este homem grande conhecedor da lei de Moisés, que tinha lá a sua função ensinar a lei aos judeus, era um homem sedento, ele queria respostas, ele busca Jesus exatamente porque ele quer preencher aquele vazio, aquelas perguntas que não têm resposta, e ele busca em Jesus essa resposta, e encontra, efetivamente. Aí no capítulo 4, João está contrastando o fato de que agora Jesus se encontra com uma mulher. É uma mulher samaritana, ela não tem muito conhecimento de tudo o que Nicodemos conhecia. No entanto, era uma mulher que desejava ter uma vida diferente. E a conversa dela com Jesus é uma conversa bem interessante e bem instrutiva, porque inicialmente girou em torno da questão da água e Jesus se apresenta a ela como a água que descedenta a sede, não do corpo, mas a sede da alma. E é exatamente isso que ela tanto ansiava e não sabia. Ao ouvir isso, ela fala para Jesus, olha, quando o Messias vier, ele vai nos falar coisas que vão nos conduzir a Deus. E Jesus claramente diz para ela, eu sou o Messias. É a primeira vez que Jesus faz isso de uma maneira muito clara. Ele não fez isso com Nicodemos e faz com ela. Lembramos que o propósito de João é revelar exatamente que Jesus é o Messias. E aqui esse relato Jesus diz, eu sou o Messias. A questão da adoração envolve o fato de que havia 2 templos, um em Gerizim, outro em Jerusalém. E Jesus acaba dizendo que a religião, a fé cristã, não precisa dessas coisas como o templo.
Logo em seguida, Jesus caminha para a Galiléia e vem ao seu encontro um oficial do rei, o rei Herodes. E esse oficial pede a ele que cure seu filho, que vá até a cidade lá em Cafarnaum e curasse o menino. Mas Jesus ali mesmo, naquela cidade de Caná, ele dá uma palavra e o menino é curado. E essa palavra é dada 1h da tarde. Este homem tem certeza de que foi Jesus quem realmente curou seu filho, porque quando ele pergunta a que momento o menino foi curado, coincide exatamente com o momento em que ele conversava com Jesus Cristo. Então, esse é o conteúdo de João capítulo 4, e nos fala muito sobre Jesus. Ele se declara o Messias, os samaritanos creram nele, ele é aquele que tem poder para dar uma palavra e curar os enfermos. É mais um sinal de seu chamado messiânico. O capítulo 5 começa com um relato de que havia uma festa entre os judeus. Alguns acham que é a festa de Purim, outros acham que seja a festa da Páscoa. Não sabemos qual festa era. O fato é que Jesus curou um homem neste lugar. A gente costumeiramente chama esse homem de um paralítico, mas o texto não deixa muito claro qual era a enfermidade dele. A gente deduz que ele de fato era um paralítico. No entanto, este homem, ele é curado e Jesus ali oferece a ele uma cura instantânea. O que chama atenção no capítulo 5 não é necessariamente a cura em si, mas o fato de que a cura foi no sábado. Pois o verso 10 diz que os judeus começaram então a questionar. Hoje é sábado, como é que esse homem está curando no sábado? Havia uma espécie de comitiva de fariseus e escribas que ficavam seguindo Jesus por onde ele ia. E a intenção dessa comitiva era levantar dados que pudessem servir de uma condenação do próprio Jesus Cristo, um conjunto de acusações. E esse momento aqui de uma cura no sábado, para eles era algo que eles queriam há muito e com certeza trabalharam isso. Mas é interessante que Jesus, ao saber disto, do questionamento deles, Jesus aprofunda o debate e a controvérsia ao dizer: olha, o que eu estou fazendo é o que o Pai faz. E aí, então, o verso 18 diz assim que eles ficaram com ódio de Jesus e queriam matá-lo, porque não somente, na perspectiva deles, Jesus transgrediu o sábado, mas também chamava Deus de Pai, o que para eles era algo inadmissível. Jesus, então, logo em seguida, fala do seu testemunho. Uma das acusações que os judeus faziam em relação a Jesus é que eles diziam que Jesus testificava de si mesmo, logo o seu testemunho não era válido. Então, o que Jesus diz a eles? Olha, vocês estão dizendo que eu dou testemunho de mim, mas prestem atenção, antes de mim veio alguém que deu testemunho de mim, João Batista. E o que vocês fizeram? Vocês creram nele? Não, vocês não creram nele. Então alguém veio, deu testemunho de mim, vocês não acreditaram nele. Agora, além do testemunho de João Batista, eu tenho para apresentar as minhas obras, as obras que o Pai permite que eu faça. Essas testificam de mim. E isso era muito verdade. Jesus tinha acabado de dar uma demonstração, tendo curado um enfermo. No entanto, Jesus não somente fala, olha, João Batista, as obras que o Pai me permite fazer, mas Jesus fala também as Escrituras. Elas testificam de mim, e principalmente o que Moisés escreveu. E isso, com certeza, foi bastante ofensivo para eles, porque eles não contavam que Jesus fosse apresentar Moisés como uma pessoa que dava testemunho dele. Então, nesse discurso, Jesus desbarata toda a acusação dele de que Jesus estava oferecendo um testemunho próprio, e seu testemunho não valia nada. O capítulo 6, Jesus faz uma multiplicação de pães. Agora ele está no Mar da Galileia, também conhecido como Lago Tiberíades, e ali ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão de algo em torno de 5.000 pessoas, homens, só homens, e ele realiza esse milagre, e ao ver isso, a reação do povo é uma reação interessante, porque no final das contas, eles identificaram Jesus como o profeta, e esse profeta é aquele
que Moisés havia dito em Deuteronômio 15 que Deus suscitaria e ele iria ser o porta-voz de Deus. Então já há um indício aqui de que o povo já começou a ter uma ideia de quem Jesus era. Mas eles confundiram as coisas e queriam colocar Jesus como o rei. A reação de Jesus foi deixá-los ir para o monte orar. Jesus permanece no monte e os discípulos descem para o mar a fim de atravessar para o outro lado. Os discípulos deixaram um barquinho para Jesus. No entanto, depois que eles andaram algo em torno de 5 a 6 quilômetros, aconteceu uma tempestade e eles não puderam avançar. E é exatamente neste momento aí, alta madrugada, que Jesus se aproxima deles andando sobre as águas. Então veja você que Jesus andou algo em torno de 5 a 6 quilômetros sobre as águas. E os discípulos ficaram assustados. E Jesus disse a eles, não tenham medo, sou eu. E eles ali tiveram uma revelação clara de que Jesus é de fato poderoso e tem governo sobre os fenômenos naturais. Logo chegando do outro lado, o povo foi atrás dele, e encontrando Jesus, confronta essas pessoas, dizendo, vocês estão indo atrás de mim, não por causa das minhas palavras, porque vocês comeram pão e se saciaram. Então Jesus pega esse incidente do pão, e ele ensina algo muito precioso a respeito dele. Ele começa dizendo, olha, Moisés, ele alimentou o povo. Na verdade não foi Moisés, foi Deus que mandou o maná e alimentou eles. E é dito que deu-lhes a comer o pão do céu. Mas Jesus pega essa figura do pão, que é um elemento muito essencial na alimentação do corpo, e ele aplica dizendo, olha, assim como o pão é essencial ao corpo, eu sou o pão da vida. Eu sou essencial à verdadeira vida, à vida que é a vida do Espírito. E ele diz, olha, quem comer de mim terá a vida eterna, quem beber do meu sangue terá a vida eterna. Isso causou um estranhamento muito grande e eles se escandalizaram. Alguns discípulos de Jesus abandonaram nessa hora e não queriam mais segui-lo porque o discurso era muito duro, difícil de aceitar, porque Jesus está chamando para si exclusividade. Quando Jesus sabe disso, Jesus confronta os próprios discípulos do círculo mais íntimo e pergunta para eles, vocês querem ir embora também? Não tem problema. É nessa hora que Pedro diz assim, nós vamos para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. E desta maneira então Jesus deixa claro para eles que segui-lo tem um preço. E esse preço é segui-lo exclusivamente. Jesus não divide fidelidade, Jesus não divide lealdade. Nós aprendemos nesses capítulos 4, 5 e 6 um pouco sobre a identidade de Jesus. Ele é o Messias, ele é aquele que veio para curar, dar vista aos cegos, restaurar os que estão feridos. Mas acima de tudo, Jesus é o pão da vida. Sem Jesus não há vida. Muito obrigado.